O presidente Lula deve terminar o terceiro mandato com a menor inflação acumulada desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a inflação acumulada no período de 4 anos pode ser a menor vista no país desde 1999, quando foi implementado o regime de metas, sistema que orienta a política de juros do Banco Central para manter a estabilidade de preços. Se a inflação acumulada de 19,11% se confirmar, será batido o recorde do segundo mandato de Lula, quando o país registrou 22,1%. Para analisar esse cenário econômico, a gente faz conexão com a economista e conselheira do Corecon São Paulo, também professora da FGV, Carla Bene. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos veem aqui no Conexão. Pois é, a que se deve, então, essa expectativa, hein, professora? Olha, essa é uma questão até bem interessante, né? Porque nós passamos vários momentos aí, digamos assim, nesses últimos 2 anos, com discussões a respeito de inflação em pontos diferentes, né? Inflação quando a gente pensa no supermercado, nas compras, no dia a dia, ou até na luz elétrica residencial. Então, é muito interessante porque, sim, sob a ótica estatística e os dados, você pode ter mesmo esse resultado, o que seria algo até muito interessante, né, politicamente, para o próprio governo Lula, porque esse é um anúncio importante a se fazer, mas muitas vezes a gente acaba tendo um descolamento da nossa vida no dia a dia, porque alguns itens acabam subindo mais do que o índice fechado. Então, está explicado por que muitas vezes, apesar dos dados que a gente falou agora, a gente vai lá no supermercado e fala, poxa, tudo está subindo demais, está pesando no meu orçamento? Isso, olha, um exemplo fácil para a gente entender o ano passado. Ano passado, a gente teve a inflação a 4,62. Esse foi o índice fechado do IPCA, só que a alimentação no domicílio ficou em 8%, Kelly. Energia residencial ficou 9%. Então, você literalmente, durante o mês, você sente o seu orçamento se desequilibrando e escutando, olha, a inflação baixou e tudo mais. A gente não pode esquecer que o IPCA são 400 itens, entra uma renda de 1 a 40 salários mínimos, entram muitos serviços, entra até passagem aérea. Então, quando a gente chega nos itens básicos, é aquilo ali que acaba pesando mais no orçamento. Agora, em relação ao orçamento, a gente não pode esquecer do salário. E, normalmente, a inflação tem impacto na correção do quanto a gente vai receber por mês. Sim, o salário mínimo no Brasil é corrigido pelo INPC. E o INPC vai de 1 a 5 salários mínimos. São itens mais básicos, diferente do IPCA, que é a inflação oficial do país. Então, quando você pega o índice do INPC, é ele que vai corrigir o salário mínimo. Só que, para o bem da massa salarial e do país como um todo, você também aprovou, na passagem do governo Bolsonaro para o Lula, o retorno do aumento real do salário. Então, você tem um acréscimo do crescimento do PIB, além do INPC.